Olá, eu fiz uma postagem sábado sobre o vídeo de hoje que vai sair às 19 horas, falando justamente sobre esse pórtico aqui, onde eu perguntei qual o erro. Vou até aumentar a tela aqui para explicar a situação, mas eu perguntei qual que é o erro, porque é uma viga com 25 toneladas-força-metro, vão de 9 metros, seção de 20 por 70, gerando efeito de pórtico. E eu coloquei armadura de 4 ferros 16 e o software está me acusando que está falhando, e eu estou dizendo que o software está errado. Okay? E eu perguntei para as pessoas por qual motivo o software diz que falha, mas na verdade essa viga resiste. E eu estou fazendo esse vídeo por quê? Porque depois de mais de 20 respostas, finalmente uma pessoa postou realmente qual que é o erro. Mas a questão aqui não é isso, tá? Porque a resposta está nessa postagem. A resposta está aqui. Okay? O problema é que as pessoas pensam que um detalhezinho final de modelo é mais crítico que o base. Okay? É a mesma questão que eu repito regularmente, que é você tem que se focar no essencial e não nos detalhezinhos, que é onde as pessoas estão se focando. Vamos lá então, das respostas. A mais dita de maneiras diferentes foi: esse projeto está errado. Por exemplo, tinha que ter um pilar no meio e fazer um vão pequeno. Ou, outro engenheiro falou: não, mas a viga é obrigatório ter 10% do vão. Ou, é proibido fazer um pilar desse tamanho em um sobrado. Respostas assim foram ditas. E a questão é, não, isso não faz o menor sentido, e nem diz porque que o software está errado. Okay? É perfeitamente possível. Claro, você não vai fazer uma casa do Minha Casa Minha Vida, você não vai fazer uma casa de 100 metros quadrados com um vão de 9 metros com a viga daquele porte. Mas se você pegar uma obra de alto padrão, sim, vai acontecer, e acontece regularmente esses vãos, e justamente utilizar uma concepção assim com 2 pilares rígidos e uma viga rígida para absorver o efeito de momento trator negativo. Inclusive uma pessoa falou que não, é errado fazer viga com momento trator negativo, que também não faz sentido, demonstra a dificuldade que as pessoas têm em entender que, em alguns casos, uma concepção mais complexa vai surgir. Próxima questão. Então, teve 3 respostas relacionadas à redistribuição, ou seja, foi feita uma redistribuição errada. Tá? E isso realmente não faz sentido. Por quê? Vou até aumentar minha tela para explicar a situação. Mas, se eu tivesse uma redistribuição, vamos levar que a redistribuição. Eu tinha um momento flutor que era assim, certo? Onde eu digo, sei lá, tinha 30 toneladas-força-metro aqui e 20 toneladas-força-metro aqui, e com a redistribuição, o que eu fiz foi que eu baixei essa linha curvada, né? Tá? Então eu fiz o quê? Eu fiz essa linha curvada ficar mais para baixo, ou eu subi a linha reta, tanto faz, tá? E eu fiz o quê? Eu fiz virar tipo 20 toneladas-força-metro negativo e 30 positivo. Okay? Isso seria uma redistribuição, onde eu reduzo o negativo e aumento o positivo. Não existe um método de redistribuir onde você vai reduzir o negativo e também reduzir o positivo. Okay? Porque redistribuição eu vou resistir de outra maneira, vou resistir com positivo, que eu estava resistindo com negativo. Então não, também não é essa resposta, porque é impossível essa resposta, porque redistribuição não tem como reduzir o aço tanto positivo e negativo. E nessa viga, tanto positivo e negativo tem 25 toneladas-força-metro, tanto negativo quanto positivo tem 4 ferros 16, e eu estou repetindo que eles resistem com esses 4 ferros 16. Próxima questão, que eu não acabei colocando, mas teve 3 pessoas, tá? Foi 3 pessoas que tenham notado aqui, que disseram que a questão é a rigidez, o software calculou a rigidez errada, ou o pilar está com a rigidez errada, outra gente falou, não, mas é impossível, no projeto estava errado, a gente disse que era impossível fazer um pilar com essa rigidez no sobrado. Mas a questão é, não, o software calculou a rigidez corretamente, ok? A questão de usar só uma parcela da rigidez, por exemplo, para vento, não é o que vai influenciar aqui, até porque numa obra de uma casa, uma obra de sobrado, os efeitos de deformação do vento são pequenos, e a maior parte desse momento está acontecendo por peso próprio e sobrecarga. Ok? Então também não tem nada a ver com a rigidez. Teve 2 respostas que disseram: a laje está fazendo alguma coisa, ou a laje está pegando um pico de momento, ou a laje está mandando o momento para a peça, e não, tá, estou analisando só a viga. Okay? A laje não está fazendo nada, não tem efeito de Vierendeel aqui, não tem nada do tipo, é só uma viga com 25 toneladas-força-metro que a gente está analisando. Okay? A laje tecnicamente tem efeito de travar a viga, okay? Tá? Impede, por exemplo, a viga de tombar lateralmente, okay? mas não é essa a questão.
Próxima questão, decalagem do momento fletor. E novamente, entra a questão que não, decalagem do momento fletor não aumenta a armadura de aço, a armadura que a gente precisa. Tá? E novamente, vou aumentar minha tela e explicar novamente, mas o que é a decalagem? Bom, a decalagem é, ao invés de eu armar assim, como eu sei que pode ter hipóteses diferentes, o que eu vou fazer é o seguinte aqui, ó, eu vou armar, digamos, daqui até aqui e daqui, ó, até aqui, ó. Ou seja, eu vou ter o negativo vai prolongar um pouco mais e o positivo vai prolongar um pouco mais. Isso que é uma decalagem de momentos, ou seja, numa hipótese eu posso ter só peso próprio sobrecarga, em vários vãos, né, eu poderia ter essa diferença. Então, se eu for pensar na prática, um momento fletor, Deus, normal, se eu tivesse só uma hipótese de carga, seria aqui, ó. Tá? Esse é o nosso gráfico de momento fletor, tá? Com a decalagem, vira isso aqui, ó. Eu tenho negativo aqui, beleza? Eu volto aqui, ó, e volta assim, tá? Então eu tenho uma certa região adicional ali, ó, onde pode ter armadura positiva ou negativa. Isso aumenta a armadura? Não, isso não aumenta a armadura, tá? Isso aumenta, quem sabe, o comprimento da armadura, ok? Isso, claro, só acontece em vigas com vários vãos, ok? Só que vai acontecer que nessa situação aqui, ó, eu tenho uma certa região da viga, tá? Geralmente isso aqui vai ser em torno de 10% do vão, mas varia, onde eu posso ter tanto positivo pequeno quanto negativo pequeno. Okay? Enquanto que numa modelagem simples não teria essa região, tá? Mas decalagem não aumenta a área de aço, ela só muda o comprimento das barras. Também não faz sentido, e outra resposta incorreta, ok? Duas pessoas falaram, é o vento, tá? E não, o momento fletor que eu estou demonstrando já é o momento fletor total, ok? Considerando vento, não considerando vento, não importa, tá? Por quê? Porque eu encontrei um momento fletor de 25 toneladas/força-metro. Se esse momento é causado pelo vento, é causado por sobrecarga, é causado por peso próprio, é causado porque um caminhão acertou a minha viga, é causado por qualquer motivo, 25 toneladas/força-metro é 25 toneladas/força-metro, ok? A ideia é que um momento fletor gerado pelo vento é pior do que um momento fletor gerado por outra coisa, ou menor, é igual a achar que 1 kg de chumbo é mais pesado que 1 kg de pena. Então também não é. Próxima questão. Duas pessoas falaram que o problema é que a viga não tem ancoragem adequada, o que demonstra novamente uma falta de conhecimento base sobre estruturas, e novamente a questão que o que é ancoragem, tá? E que tipo de peça eu tenho? É simples aqui, ó. Tá? Eu tenho uma viga aqui, tá? Eu tenho os pilares das vigas aqui, ó. Só que entra a questão, que largura tem o pilar? 70 centímetros, ok? E daí eu tenho uma armadura nesse pilar, correto? Sim, eu tenho uma armadura nesse pilar. Essa armadura aqui, tanto a positiva quanto a negativa, ok, eu vou descontar o comprimento. Ela tem por baixo aqui, ó, 66 centímetros para ancorar dentro do pilar. Então não é questão que eu não tenho uma ancoragem boa no pilar. Não, eu tenho uma ancoragem muito boa no pilar, porque eu tenho 66 centímetros. Ok? Essa barra totalmente ancorada antes de chegar no 66, até porque eu posso colocar uma dobra pequena aqui e o LB já vai para tipo uns 35 diâmetros com o FCK 20 e menos com o FCK adequado, 25, 30, já vai para menos de 30 diâmetros, ok? E aqui eu tenho em torno de 16, 64, mais de 40 diâmetros, então eu tenho folga de ancoragem, ok? Quando que eu vou me preocupar com ancoragem? A única questão que eu vou me preocupar com ancoragem é o seguinte aqui, ó. Eu tenho um pilar aqui, eu tenho uma viga aqui, ó, e o pilar é de 14, e a viga, digamos, tem a 3 ferros de 20. Opa, agora me preocupo, porque aí eu tenho um pilar muito estreito e uma armadura de um diâmetro muito pesado, ok? Como base, se o diâmetro aqui, ó, for maior que a largura do pilar, eu já tenho que preocupar bastante. Se for similar, eu tenho que preocupar, ok? Então, nesse caso, não tem ferro de 70 milímetros aqui, não tem chegando nem perto disso, ok? Então, não faz sentido isso aqui, porque eu estou falando de ferro 16, um ancoragem de 70 centímetros, que é mais do que adequado, com folga, ok? Não é isso também. Próxima questão, a flecha da viga. E não, tá? Para ocorrer uma diferença no diagrama do corpo livre de maneira significativa da flecha, eu teria que ter uma deformação, uma viga de 70, pelo menos aí uns 30 centímetros, pelo menos metade da altura, 35 centímetros, para começar a realmente ser uma questão diferente, senão a diferença é menos do que 0,1%, ok? Teve uma resposta que eu vou dar um meio certo dá para dar, dependendo do caso, que foi a armadura de compressão. Por quê? Bom, basicamente, agora entra a questão, primeiro, é crítico nesse caso? E não, nesse caso não. Vou aumentar minha tela para explicar novamente, mas a questão é, eu tenho uma viga, ok? Beleza, tá? Ela tem aqui, ó, 4 ferros de 16, beleza. Quantos centímetros quadrados tem 4 ferros de 16?
8 centímetros quadrados. Isso resiste quanto? Bom, 40 dividido por 1,15, umas 35 toneladas. Ok? Tá? Porque 8,04 mais umas 35 toneladas, beleza? Tá? Agora entra a questão, uma viga de 70. Se isso aqui fosse uma viga, sei lá, de 20 por 30, eu me preocuparia. Então, isso aqui é uma viga de 20 por 70, beleza? Então, eu posso ter uma região comprimida de até 0,36D, ok? 0,36D, 3,6 centímetros para cada 10, então vai dar 18, vai dar tipo, tranquilamente aqui, ó, mesmo descontando o cobrimento, ok? Eu estou falando tipo, de uns 23 centímetros aproximadamente, tá? Depois você pode calcular exato isso aqui, mas eu estou estimando que vai dar em torno, pelo menos 23 centímetros vai, tá? 23 por 20, então tem 23 vezes 20, mesmo que seja FCK de 20 MPa, eu estou falando de 0,12 aqui, ó, o que vai acontecer aqui é o seguinte, tá? 23 vezes 20 dá 460, multiplicado por 0,12, igual a dividir por 8, vai dar aproximadamente aqui, ó, 60 vai dar pelo menos umas 60 toneladas de força aqui. Vou até calcular exato isso aqui para demonstrar a situação, mas 20 vezes 23 vezes 0,12 daria 55 toneladas, ok? 55 toneladas, então. Tem um pequena folga aqui, porque tecnicamente não é. Na verdade, eu estou falando tipo uns 65 centímetros. Vezes 36 seria 23,4 centímetros, ok? Então, eu estou com um pouco folga. Mas a questão é, o meu concreto suporta 55 toneladas. O meu aço suporta 35. Isso é o domínio 3, ok? Sendo domínio 3, a armadura comprimida pode ajudar um pouquinho, mas ela não vai ajudar tanto assim, ok? Então, a diferença aqui tipo, é uns 2 a 4, nesse caso aqui dá uns 2%, tá? Mas pode chegar tecnicamente a uns 4 ou 5% no máximo, no caso específico, ok? E tem uma outra questão que, na armadura negativa isso até pode ser eficiente, mas na armadura positiva vai ser tipo só 1%, porque eu não vou colocar a armadura negativa de fora a fora, é um gasto absurdo de dinheiro que eu vou fazer. Se eu vou pensar em otimização, a última coisa que eu vou pensar é colocar a armadura negativa de fora a fora, tá? Então também não é esse caso, apesar disso aqui responder tipo uns 10, 15% da diferença, ok? Tá? E nós tivemos, depois de todas as perguntas, um aluno chegou para mim e falou pelo WhatsApp, é por causa disso. Eu falei, não é, e dá certo, tá? Ele teimou comigo dizendo que não tem uma viga de 20 por 70, não resiste 25 toneladas força métrica com 4 ferros 16, e eu disse que resiste, e aí depois eu dizia que resiste, tá? Que resiste, que eu estou falando que resiste, aí ele parou e analisou e deu a resposta correta, tá? A resposta correta, que está aqui, ó. Tá? Você quer saber qual é a resposta correta? Essa é a resposta correta. Tá? Vou colocar no Paint a resposta correta. Essa é a resposta correta. Esse erro ocorre pois o software dimensiona a armadura pelo momento do trator. E o motivo é, essa viga não está no ponto crítico de maior momento, só com o momento do trator. Ok? Essa é a questão, essa é a resposta, e novamente tem uma questão. Se você parar e analisar realmente e desenhar todo o diagrama do corpo livre, você ia ver. Não é uma questão, mas quem sabe uma otimização 2% maior aqui, se eu usasse um software um pouco mais preciso, se eu configurar exato, quem sabe vai ter. Não, isso aqui, as diferenças que a gente vai ter aqui, ó, tá? Basicamente, se eu pegar todas as diferenças aqui, ó, vai acontecer o quê? Esse projeto errado não tem nada a ver, porque se o cliente quer um voo de 9 metros, eu vou respeitar o que o cliente quer, ok? Tá? Redistribuição. Não vai modificar muita coisa, ela pode, por caso, tirar uns 5% de aço num pórtico rígido desses, mas é questão bem específica ali, e também tem a questão que eu estou tirando de um lugar para colocar em outro. No máximo eu vou tirar 25%, mas eu tenho que colocar esse 25% em outro lugar, então no final só sobra tipo uns 5% de ganho. Ok? Plastificação ocorre tipo, similar à redistribuição, então novamente é uma questão no máximo 5% de diferença. Rigidez errado, os softwares já são bem precisos em relação à rigidez, então não é uma questão. A laje está fazendo algo, ela até pode fazer, mas em uma laje normal, ela não consegue pegar tipo, nem novamente menos do que 5% do que uma viga consegue, geralmente bem menos. Decalagem do momento trator não é um digamos, seria um subdimensionamento se não estivesse sendo feito, mas novamente é a questão que não aumenta a área de aço, só aumenta o comprimento das barras, novamente é uma diferença de menos 5%. O vento já está contabilizado na estrutura. A ancoragem não é um problema em uma viga dessas. Flecha não é um problema, porque a gente trabalha com flecha bem mais controlado do que o limite para começar a mudar o comportamento da estrutura a ponto de mudar a geometria. Okay? A armadura de compressão é outra questão que é 2, 3% geralmente. Okay? E a resposta correta está bem aqui. Okay? Se você não entendeu exatamente por que o software está fazendo isso aqui, por que é errado,
o que ele está fazendo e por que que isso aqui é feito pelos softwares, o vídeo das 19 horas vai ser justamente sobre isso, beleza? Tá? Mas a questão é mais de 20 respostas. Todas as respostas focando em detalhezinho no final, ok? E vamos lembrar que um projeto estrutural tem uma curva, ok? Uma curva que é assim, ó, tá? É a seguinte situação aqui, ó. Vamos dizer a curva aqui, ó, tá? Mas aqui, ó, se eu vou pensar assim, ó, aqui é o tempo, ok? Tá? O tempo, quanto do projeto você já fez, ok? E aqui é a qualidade da otimização, ok? Tá? O tempo que está sendo executado, tá? Mas a questão é, a curva que a gente tem aqui é o seguinte, ó, ok? Essa é a curva de qualidade de otimização. Como assim? Bom, digamos que eu pego um projeto hoje e eu começo a fazer, e quando eu vou, o primeiro minuto que eu analiso o projeto, eu estou determinando as questões críticas, que é espessura da laje, tipo de laje, espessura da viga, tipo de fundação e tudo mais, uma pequena diferença vai ter uma mudança gigante na qualidade do projeto, ok? Tá? E a questão é, numa análise de uma viga e tudo mais, primeiro eu encontro, ó, qual que é o critério de análise? Eu desenho o diagrama de grupo livre, ok? Encontro esforços, ok? Encontro os esforços na minha viga, beleza? Depois de encontrar os esforços, eu vou dimensionar a seção, ok? Na verdade eu posso ter, no caso, fazer uma otimização, tudo mais, ajuste, tudo mais, dimensionar a seção e otimizar a seção, ok? Otimizar a seção. Onde que estava a questão do erro? Bem aqui em cima, ó, na segunda etapa, foi a questão dos 23%. Se eu vou pensar na opção 4 ali, que é, eu vou analisar uma plastificação, quanto que vai ajustar? 2%. Ok? Decalagem, 2%. Quem sabe uma redistribuição, que é a terceira parte, 5%. Ok? Então, entenda que é uma questão na base que vai dar as principais diferenças. Ok? Quando você já tem a seção, você já tem os esforços e tudo mais, já está apertado, você não vai modificar mais nada, nessa parte aqui de cima, você não consegue mudar quase nada embaixo. Ok? Tá? Porque depois isso é uma questão de resolução do problema que você já criou. Okay? Você primeiro encontra os esforços, como eu comportamento da estrutura como um todo, e depois vai resolvendo através da matemática. Quando eu, depois de encontrar os esforços, eu peguei esses esforços e fui para a matemática. A questão que os softwares erram nessa segunda parte. Ok? Tá? E entra a questão que, quanto mais tempo a gente deixar, depois de pensar no foco, mas quem sabe, se eu trabalhar na redistribuição exata, na não linearidade física ali, eu consigo apertar um pouquinho mais da estrutura, você até consegue. Ok? Tá? Mas você está tirando a rapa do que antes você podia estar tirando quase tudo. Entendeu a situação? Então, isso aqui é chegar no almoço às 2 da tarde e esperar ter comida sobrando. Vai, quem sabe ter um resto, tá? Mas você vai ser feliz se conseguir uma garfada. Enquanto que aqui, se chegar às 11 horas, você consegue muita coisa. O mesmo vale também para a nossa otimização de estruturas. Ok? Eu quero pensar em otimizar bem no começo da obra. Por quê? Porque depois que a concepção está feita, os esforços estão prontos, a estrutura está pronta, e é só questão de usar fórmulas de dimensionamento, a diferença vai ser mínima, beleza? Entendido isso aqui? Então te espero no vídeo das 19 horas, que eu vou até deixar o link na descrição aí embaixo, onde eu explico justamente qual que é o erro, por que esse erro está sendo cometido desde a década de 60, onde começou a se dimensionar a estrutura de concreto armado, e por que naquela época não era um problema, mas hoje em dia é um problema, com as estruturas cada vez mais complexas e com a capacidade de cálculo que a gente tem hoje em dia, não faz o menor sentido a gente continuar cometendo esse erro, beleza? Mas por enquanto seria isso, e até a próxima.